Direto da redação. Em 6 meses, o governo federal recolheu, atenção para a quantia. Atenção aqui para a quantia. Em 6 meses, o governo federal recolheu 882 bilhões de reais em impostos. Você pagou, eu paguei, todo mundo pagou. Esta arrecadação se deu entre janeiro e junho. A arrecadação teve um crescimento real de 24,49%, comparando com o primeiro semestre do ano passado, o que representa um recorde nos últimos 21 anos. Aí eu vou lhe perguntar aqui só uma coisa. Esse país está quebrado? 882 bilhões foi o que o governo arrecadou em apenas 6 meses. Você está comprando as coisinhas aí mais baratinhas ou mais caras? Não é? Tá baratinho o botijão de gás? Tá baratinho o litro da gasolina? Mas vamos aqui ao detalhamento dessas informações na reportagem de Eliane Gonçalves. O governo federal recolheu 882 bilhões de reais em impostos entre janeiro e junho. Segundo a Receita Federal, já com a correção da inflação, a arrecadação teve um crescimento real de 24,49%, comparado com o primeiro semestre do ano passado, o que representa um recorde nos últimos 21 anos. Só no mês de junho, o governo arrecadou 137 bilhões de reais, um crescimento real de 46,7% em relação ao mesmo mês no ano passado, quando o país enfrentava o primeiro pico da pandemia do coronavírus. De acordo com a Receita, o resultado é explicado por fatores não recorrentes, ou seja, que não vão se repetir em outros anos, como os recolhimentos extraordinários de cerca de 20 bilhões de reais do imposto de renda sobre as pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido. Só para ter uma ideia, em junho do ano passado, os recolhimentos extraordinários não chegaram a 3 bilhões de reais. Mesmo assim, o resultado foi comemorado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que vê o resultado como um sinal de retomada da economia. Ele aposta que o resultado é sustentável e aproveitou a divulgação dos números para defender a reforma tributária que prevê a cobrança de juros e dividendos, a remuneração dos donos de empresas. Nós vamos tributar lucros e dividendos que não pagam impostos há mais de 25 anos, foram isentos. É a jabuticaba brasileira, é uma máquina de privilégios. Você favorece os super ricos e taxa as empresas. Nós queremos reduzir os impostos sobre as empresas. E nós queremos que os super ricos paguem. Ele vai dizer, não, mas eu já paguei na empresa. Eu não quero que pague na empresa. Eu quero que você pague na física. A cobrança dos impostos sobre lucros e dividendos foi extinta em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. A proposta agora do governo é tributar em 20% todos os que recebem acima de 20 mil reais por mês. Guedes chamou de PJinhas as empresas abertas por profissionais liberais como médicos, advogados e professores e disse que esses casos continuarão isentos. Segundo o ministro, no ano passado, 20 mil pessoas receberam quase 400 bilhões de reais em lucros e dividendos que ficaram livres de impostos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Ô Paulo Guedes, tributa o mercado financeiro, onde você está ganhando dinheiro. Você é dono de banco, você é banqueiro. Tributa o setor bancário, o Paulo Guedes. Tributa lá o BTG Pactual, é o seu banco, onde você é sócio. Conversa fiada, vai dizer que quer tributar grandes fortunas. Você não vai tributar grandes fortunas nunca. Quem paga imposto aqui no Brasil é pobre. É o imposto cascata. É com esses aumentos, você está arrecadando muito dinheiro aí, é com o imposto cascata. É sobre a conta de energia que está sugando aqui o bolso do pobre. É o preço, o imposto sobre o preço de mercadorias, sobre a cesta de alimentos, que é um negócio escandaloso. Aí vem com essa demagogia, dizer que vai tributar grandes fortunas, quer tributar dividendos, porque as grandes fortunas não pagam imposto. Não vai tributar grandes fortunas, não tem peito para isso. Você vai tributar o seu bolso mesmo? É porque tem muitas coisas, brasileiro, ele não tem muita informação sobre o que ele paga, sobre o que ele é cobrado, sobre a covardia a que ele é submetido no cotidiano.
diariamente. E quem é dono de pequena empresa no Brasil é que está levando cão, é que está pagando imposto. Você não vai aliviar a carga tributária de pequena empresa, não vai aliviar a carga tributária de pequeno comerciante. E são vários impostos, rapaz, que incidem sobre a vida do comerciante, sobre a vida do pequeno empreendedor. Paga imposto e taxa em nível municipal, paga impostos e taxas ao governo do estado, dependendo de suas atividades, da atividade que exerce, e paga imposto para o governo federal. E tem outra coisa, não pagou um mês de imposto, você não tem certidão negativa, você às vezes emite nota antes. Eu não sei, eu preciso descobrir como é que pequenos empresários que trabalham aí para as prefeituras, administradas por prefeitos caloteiros, como essas pessoas estão sobrevivendo. Porque se presta o trabalho à empresa para o município, vai lá, tem a nota de empenho, tem tudo certinho, ele emite a nota fiscal, muitos não recebem a nota, pela nota fiscal emitida, ou levam anos para receber, e o governo quer receber o imposto no mês seguinte, então logo ele tenha emitido a nota fiscal. E o cara não recebeu o dinheiro muitas vezes e está sendo tributado. Isso aconteceu assim aos montes, em vários governos, aí em municípios eu conheço vários empresários. Conheço empresários que quebraram, que faliram. Você quer ver a cidade onde tem um monte de gente da construção civil falida? Vai à cidade de Campos. Porque o encerramento do último governo Rosinha Garotinho, que foi em 2016, foi um encerramento muito conturbado. Naquele momento ali, a justiça, a eleição, era um ano eleitoral, estava tudo muito judicializado, e a justiça acusando o governo da época de utilizar-se de programas sociais para favorecer um candidato que disputava a eleição. Então foi muita gente presa, foi muita gente afastada das funções públicas, e o município foi impedido de movimentar dinheiro, de pagar dívidas que não fosse folha de pagamento. Foi muito tumultuado. As empresas que tinham débitos, que tinham créditos a receber, e nós estamos falando de crédito de 300 milhões, de 200 milhões, e alguns até muito mais do que isso, elas não receberam, entraram na justiça e muitas não receberam até hoje. Algumas delas devem aos seus funcionários e colocaram a condição para receber, eles condicionaram o pagamento desses funcionários ao pagamento, a regularização desse dinheiro que a prefeitura não pagou. E ainda assim não conseguiram. O funcionário não recebeu, a empresa não recebeu. O que tem de pessoal, empresários da construção civil vendendo máquinas, vendendo patrimônio, vendendo tudo, e para pagar dívidas, e tomando dinheiro na banca, tomando dinheiro emprestado para continuar a manter o mínimo de sua atividade. Isso não está no gibi. E estão devendo tributos, porque não pagaram, emitiram notas, as notas estão lá, são notas assim, com valores consideráveis, e estão aí com o pepino. Aí tá com a jabuticaba, aí tá lá no pé, tá de pendurado no pé de jabuticaba, não recebeu o dinheiro. E como é que sobrevive? Mas tem que pagar o imposto. O governo federal não quer saber disso não. E sabe qual é o juro que incide? Taxa Selic. O governo vai lá mensalmente, paga. Eu conheço empresas que têm dívidas impagáveis, que nunca conseguirão pagar essas dívidas com o governo federal. Tem vários empresários aí que estão, por exemplo, tendo imóveis penhorados. Imóveis deles, pessoais, apartamentos, perdendo para a Receita Federal para fazer leilão. E vai perder. O INSS é um festival de leilões que faz aí. Você vai encontrar ali muito empresário que é mau gestor, vai. É um empresário que muitas vezes desconta no salário do funcionário o dinheiro para o INSS e não repassa para a Previdência. É o empresário que desconta a parcela referente ao fundo de garantia por tempo de serviço e não repassa e não deposita. Você vai encontrar, obviamente. Mas eu conheço conheço muitos empresários que recolhem normalmente, que faziam tudo certinho, como manda o figurino, mas tomaram assim um pontapé, foi um tsunami que veio varrendo tudo e o governo não perdoou, não tem perdão. Aí me vem agora o cara fazer o seguinte, ele é um banqueiro, tá cheio de dinheiro, o banco dele, PTG Pactual, comprou a SEDAI no estado do Rio de Janeiro, olha o poder financeiro dele,
O banco dele comprou a revista Veja. O banco BTG Pactual, que ele é sócio. Aí vem me dizer o seguinte, que vai aliviar a carga tributária, que vai taxar grandes fortunas. Ele vai o dividendos, ele vai taxar ele mesmo? Vai nada. Vai nada. Portal View. O mundo na palma da mão. View.